A gente segue com outras notícias e eu não quero ser o emissário de notícias ruins, tá? As estatais brasileiras registraram déficit de 2,7 bilhões de reais nos 4 primeiros meses de 2025, sendo este o pior resultado para o período desde o início da série histórica em 2002. Este é o terceiro ano consecutivo de resultado negativo no primeiro quadrimestre. Só em abril, o rombo das estatais chegou a 1,4 bilhão, o maior já registrado para o mês. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirmou que os dados apresentados pelo Banco Central são de caráter fiscal e não levam em consideração os dados contábeis completos das empresas. Você, Roberto Mota, déficit recorde 2,7 bilhões de reais nos 4 primeiros meses do ano. Recorde, Mota. É o maior déficit em 20 anos, mas, Caniato, vamos esperar o próximo quadrimestre, porque esse recorde pode ser quebrado, né? As estatais no Brasil servem de cabide de emprego. É para isso que elas servem. Havia uma lei que proibia a indicação de políticos para cargos de direção nas estatais. Essa lei foi suspensa temporariamente, por tempo suficiente para o governo encher as estatais de políticos. Depois a lei voltou a valer, mas os políticos continuaram lá. O resultado, você vê aí, o maior déficit em 20 anos. Mas isso não é um problema, meus amigos. Isso é o objetivo. Você, Luiz Felipe Dávila, há pouco o Dávila falava, né? Quando a gente tratava de um outro tema, mas falava sobre a possibilidade do governo resolver um problema, resolver 2 problemas, né? Ressarcir os aposentados e também se desfazer de estatais. Estatais que não dão lucro, mas que já deram lucro em outros tempos, né, Dávila? É preciso reconhecer também. Deu lucro sabe quando? Quando a direita estava no poder. Em 2022, teve um lucro de quase 10 bilhões de reais, foi 9,5 bilhões. E aí sabe o que acontece? Quando a esquerda volta para o poder, em 2023 o prejuízo já foi de 700 milhões de reais. E o ano passado, 2024, as estatais deram um prejuízo de 6,7 bilhões de reais. Quanto é que foi roubado mesmo aí no desvio? 6 bilhões. Então, somos 6 bilhões do roubo com mais 6,7 bilhões do prejuízo do ano passado. E este ano, neste primeiro quadrimestre, 2,7 bilhões. O pior da série histórica de todas as estatais. É fruto de 3 coisas: aparelhamento político das estatais, gestores incompetentes e dinheiro público jogado no ralo, que poderia ter ido para a saúde, para a segurança e para os aposentados. Pois é, nós já trouxemos aqui várias vezes, os nossos comentaristas defendem um Estado mais enxuto, que não seria papel do governo administrar essas empresas, não faz sentido ter algumas empresas, principalmente em alguns setores que a iniciativa privada administraria de forma muito mais eficiente. Mas é importante a gente lembrar que algumas empresas em outras administrações, o Dávila lembrou bem, né, Cristiano Beraldo, já tiveram balanços muito positivos, né, rendimentos acima da média, inclusive os Correios há alguns anos. Mas esse déficit recorde registrado nos 4 primeiros meses do ano, Beraldo, que a gente precisa considerar? Neto, não é nem a questão de fazer com que essas empresas deem lucro. O ponto fundamental é que o governo não deve ter essas empresas. Não cabe ao governo, a um governo que se preocupa em ser dinâmico, a fazer de forma eficiente aquilo que ele tem obrigação de fazer. Não é papel dele ter essas estatais. As estatais brasileiras que continuam sendo criadas são estatais que vão colocando ali esses apadrinhados políticos, se tornam esses cabides de emprego, e aí vão só consumindo o dinheiro público sem entregar absolutamente nada em retorno. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades esse péssimo desempenho que o Correio tem tido, e a gente tem que se perguntar qual é o propósito dele, o que de fato, qual é o projeto para os Correios. E não tem projeto para o Brasil.
um governo que a essa altura, em 2025, ainda está criando estatais, ele claramente não entende a importância de ter um governo enxuto, que a estrutura governamental ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter um custo compatível com a realidade do país, ela tem que ser uma máquina propulsora de avanços, uma facilitadora do desenvolvimento, e não essa estrutura da dinossauros que a gente ainda tem na estrutura pública brasileira para uma realidade de Brasil e de mundo que não existem mais, mas que ainda estão aí em vigor. Caniato, o judiciário brasileiro é massacrado por uma quantidade gigantesca de disputas tributárias. E essas disputas tributárias só chegam ao judiciário porque a Receita Federal se recusa a fazer o seu papel e, em inúmeras circunstâncias, dá razão ao contribuinte. Criou-se uma mentalidade no servidor público brasileiro de que ele não coloca, né, a expressão que é sempre utilizada, eu não coloco meu CPF nisso. E o nisso que é utilizado como se fosse uma coisa feia que eles não querem se meter, neste caso, é dar razão ao contribuinte. E aí o contribuinte tem que pagar primeiro, vai disputar no judiciário, fica 20 anos, 30 anos brigando, quando o judiciário lhe dá razão, ele recebe um precatório. Aí ele fica mais 10, 20 anos para receber. Quer dizer, que país é esse? O que de bom um país que vai contando com a Petrobras está entregando para a população? Está entregando nada. Está usando a Petrobras para financiar a sua incompetência e dar carona para um monte de investidor que se aproveita. Porque a Petrobras, gerida por esse governo, não para de pé em nenhuma tese de investimento. Só que aí os investidores vão e pegam carona nesse uso absurdo que o governo faz das suas poucas estatais que geram água em caixa. Portanto, Caniato, é absolutamente tudo errado o motivo que essas estatais existem, o uso que essas estatais proporcionam ao governo. Programa Os Pingos nos Is, bem-vindo a você que nos acompanha também pelas emissoras de rádio, e também quero enviar uma saudação especial às pessoas que enviam perguntas e comentários usando a hashtag Os Pingos nos Is, Geraldo Alves, Marcelo Ratti, Paulo Humphreys. Daqui a pouco eu leio algumas mensagens.